Eu falei, como ele me chamou? Aí o Espírito Santo falou para mim, não foi ele que te chamou, fui eu. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Graça e paz, Igreja do Avivamento, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um CiaCast. Eu gostaria que você compartilhasse aqui o nosso conteúdo e também desse um joinha. E eu estou aqui com meu esposo, Gerson Tudela, para mais um CiaCast. Amém, glória a Deus. Pais amados, eu sou o pastor Gerson da Igreja Cia. Eu gostaria de hoje que nós possamos compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito aqui na igreja, na nossa vida e todos que estão aqui conosco. E hoje está aqui uma convidada especial que está junto conosco desde lá o início, né, onde Deus nos chamou e ela veio junto participar de toda essa história aqui que Deus tem feito, né? Pastora Helena. Glória a Deus. Um prazer participar com vocês do CiaCast. Isso aí. Amém, pastora. Pastora Helena, nós estamos aqui hoje e nós estamos entrando no nosso 12º ano de Igreja Cia para a glória de Deus. Amém. Né? E hoje nós temos um tema que Deus é santo. E eu gostaria de ler esse texto aqui que está em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, que diz: E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Amém. Amém. Nós vemos que a glória de Deus enche o céu e essa santidade, né, o texto diz, Isaías, ele viu essa glória e ele viu os anjos que não paravam de proclamar, que é maravilhoso, né? Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, né? Então, pastora Helena, eu gostaria que você contasse um pouco para nós e para todo o pessoal que está aqui conosco, um pouco da sua história, né? Desde lá de Londrina, né? A infância, a adolescência, né? Até se transformar aí nessa pastora, mulher de Deus, intercessora. Conta para nós um pouco aí, vamos lá. Então, pastor, minha infância foi uma infância tranquila, infância de sítio. Sim. Nós comíamos fruta no pé, Uau. a gente caminhava no meio do nada, encontrava fruta no meio do nada. Meu pai, ele era muito severo, então a vida toda a gente apanhou muito, a Uau. gente era muito traquina. E, ao mesmo tempo, assim, muito cedo, minha mãe colocou a gente para fazer coisas de casa muito cedo. Então, eu aprendi a fazer comida com 7 anos de idade. Cozinha muito bem, né? Isso, cresceu. Eu comecei com 7 anos, então todo o serviço de casa era feito por nós. E, assim, hoje eu vejo que o meu pai tinha um amor especial assim por mim. Os meus irmãos sempre brigaram comigo por isso, mas isso é verdade. Ele... Queridinha. Isso, eu acho que sim, a caçula de 10. Sim. Então, eu penso que ele tinha assim, um amor um pouco mais especial por mim, porque quando eu fui nascer, ele precisou escolher entre eu e minha mãe, e aí ele escolheu minha mãe, salvou-se as duas. Uau. Então, Glória de a repente, acho que no subconsciente dele, ele tinha isso, né? Não sei, mas eu penso isso às vezes. Provavelmente, né? Assim, e foi uma infância, ao mesmo tempo que difícil, gostosa. Porque a infância no sítio, as crianças no sítio, elas são alegres, elas são felizes. E eu comecei a estudar daí com 7 anos de idade. A gente andava 3 quilômetros para ir, 3 para voltar da escola. A gente era muito feliz na escola, era muito gostoso. Nós tínhamos um professor maravilhoso, que eu nunca me esqueci dele. Então, a gente tinha uma irmã, ela já foi para o Senhor, e ela nos ensinava
Durante a nossa infância, o 1, 2 da escola foi essa irmã. E ela tinha um problema psiquiátrico, porém ela nos ensinava muito bem. Ela nos ensinava matemática, ensinava... Aquele início foi feito por ela. E a gente era feliz até vir para Londrina. Quando nós viemos para Londrina, eu tinha, 10 anos de idade. E aí meu pai comprou uma casa na cidade, então nós viemos para a cidade e daí em diante foi vida de cidade, que é completamente diferente de vida de sítio. É verdade. Aham. Mas mesmo com esse jeito do meu pai, com essa forma dele, que ele era difícil de lidar, então, assim, até hoje, eu me lembro muito bem das coisas que o meu pai nos ensinou. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo tudo ao meu pai. Ele era rígido, mas ele era justo. Ele foi um pai maravilhoso. Eu posso dizer que eu nunca tive problema de paternidade, porque eu tive um pai muito especial. E eu também era bem assim... Eu sempre fui meio dada, assim, então eu sempre fui de chegar, abraçar, pegar, e ele gostava disso. Então, a gente era bem juntinhos em relação a isso. Então, problema de paternidade, eu não tenho. Então, assim, se não tenha problema de paternidade, chega no seu pai, conversa com seu pai, fala com seu pai, veja, faça com que seu pai saiba que você precisa dele. E assim, a minha infância foi isso. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 11 anos de idade eu comecei a trabalhar, e pobre, comecei trabalhando de empregada doméstica. Amém. Mas glória a Deus foi por isso. bom também, porque Com certeza. né, todo certeza. serviço é Aprendendo, digno. Sim, né? com certeza. Todo serviço é digno Com certeza. E quantas experiências, né? Trabalhando na casa das pessoas, muitas né? experiências ruins, experiências boas, mas na maior parte das vezes ruins. Muito. E você viu sempre o cuidado de Deus, né, com você. Sempre o cuidado de Deus. Deus foi assim sobrenatural comigo. Eu digo assim que o Espírito Santo, hoje eu vejo, pastora, que o Espírito Santo foi comigo. Quantas vezes cuidou, pastor? Cuidou em todos os sentidos. Amém. Se não fosse... Você é uma escolhida. Amém, ô glória. Isso aí. O luxo de Deus. Amém, isso aí, isso aí. É o pai da terra, é o pai do céu. Né? Isso. Eu sempre tive Deus em todos os momentos difíceis, trabalhando de empregada doméstica. Eu vi assim que Deus nunca permitiu que algo de pior acontecesse comigo. Amém. Conte para nós alguma história assim que marcou a sua vida. Na minha infância, mais ou menos aos 12 anos de idade, durante todo esse tempo, meus pais eram evangélicos, mas as minhas irmãs e a gente ia com eles, mas ia para outros lugares também. Sim. Infelizmente, durante algumas vezes, as minhas irmãs procuravam terreno de macumba. Era um pé na igreja e o pé no mundo. Exato. Não, um pé na macumba, né? Não, no mundo não, na macumba. E houve uma situação, uma vez nós chegamos, isso me marcou muito, e até hoje eu me lembro disso. Nós chegamos no terreiro e estava tudo preparando para que acontecesse, porque existe uma preparação lá no centro para que o guia desça ali no cavalo, né? E eu não sabia de nada disso, hoje eu falo assim porque tem um pouquinho mais de entendimento, mas eu não sabia nada daquilo. E as minhas irmãs estavam indo por causa de uma doença. Sabe quando você vai no Saravá e acontece, não sei o que acontece lá, que a doença é curada, era curada? Sei. E aí nós chegamos e aquela preparação ali tudo, os atabaques, a situação, e nada do guia descer. Uau. Num determinado momento, um dos cavalos falou assim, tira essa criança daqui. Essa criança pertence ao homem lá de cima.
Ela Uau. precisa sair daqui, senão o guia não desce. Meu Deus! Aham. Tá E as vendo? minhas irmãs ficaram com raiva e foi me Olha! arrastando. Tira ela daqui. Tirando Que daqui isso? E me tirando do local. Escolhida. Escolhida. E não conseguia ali. Saiu da boca do próprio diabo. Olha, O Espírito olha. falou, né? Você Meu viu? Deus. O que é a marca? Olha como. Uau. A marca, eu creio que a marca da promessa, Sim, com já no certeza. momento de nascer, Já Uau. tava ali, já já. veio. Isso te marcou de uma tal Marcou, forma. me marcou. E de vez em quando encontrava alguém ou ia em alguma situação dessa, nossa, você tem uma mediunidade. Precisa Pode desenvolver. desenvolver essa mediunidade. Sim, falavam isso pra você? Falavam muitas vezes. Mas eu sempre fui assim, eu era medrosa. Eu sempre tinha medo de fazer alguma coisa errada. Sim. Primeiro eu tinha bastante medo do meu pai. E aí a gente morria de medo de desagradar ele. E aí eu era mais tranquila. Eu era mais de ficar tranquila, de ficar sempre na minha. Sempre mais tranquila. Então eu tive uma juventude assim. Com 15 anos eu deixei de ir na igreja com minha mãe e fui para o mundo. E fui viver o mundo, fui fazer aquilo que o mundo oferece, que eu não vou entrar em detalhes hoje. Não quer entrar Mas em eu detalhes, fiz né? aquilo que o mundo oferece. Oh. E depois, no ano de 96, eu abri uma empresa, uma pequena empresa. Sim. Eu sou massagista de profissão. E comecei a abrir uma clínicazinha para trabalhar. E ali o Senhor começou a falar comigo. Olha. Logo após a abertura dessa clínica, eu já não servia em mim. Não sei se vocês entendem, mas parece que faltava algo, faltava alguma coisa. E eu comecei a procurar uma igreja para eu ir. Eu falei, não, eu preciso encontrar um lugar. E ali no meu coração eu falava assim, a igreja que eu chegar, e gelar o pé da minha barriga, é nessa igreja que eu vou ficar. Olha o sinal que você pediu. Sim, eu pedi para o Senhor. Gelar a barriga. E eu procurei 10 igrejas. Na 11ª, eu senti um gelo. Olha. Começou na minha barriga e foi para o meu corpo inteiro. 11ª. E você não desistiu, né? Não desisti. Naquela igreja eu fiquei. Você sentiu ali esse toque do Espírito, né? Esse toque do Espírito, a presença do Espírito Santo. Maravilha. E assim, o abraço Sim. que eu recebi, o abraço foi a coisa mais importante naquele momento da minha vida. Isso há quanto tempo? Isso quando foi? Eu já tinha 29 anos. 29. 29. Então, dos 15 aos 29. Aos 29 eu fiquei fora. Sim. Eu fiquei fora. Fora fiquei da presença. Fora da presença, fazendo o que não devia. Estudei também, mas bebia, saía, fazia coisas que eu não me envergonho. Eu não me envergonho, eu não fiz nada que pudesse denegrir mesmo a imagem minha e a de ninguém. Mas estava Mas longe do coração de Deus, da presença dele. E a gente, Isso. quando não está na presença do Senhor, a gente faz as coisas que o mundo oferece, Sim, né? Mas sempre aquele vazio, né, pastora? Sempre aquele vazio. Aquele vazio que você buscava em alguma... faltando algo, Sempre né? está faltando Isso. alguma coisa. Exatamente, É por isso pastor. que Deus é santo. Amém. Quando a gente experimenta essa santidade, a nossa vida ela é transformada. Aleluia. Nesse Poderoso. capítulo 6, Isaías ele teve um encontro com o Senhor. E Deus perdoa aqui os pecados dele, porque ele diz, ai de mim que vou perecendo. Né? Eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele diz assim, eu vi o Senhor. Uau! Aleluia. E quando ele viu o Senhor, é interessante, quando as pessoas têm um encontro com Deus, ela consegue ver ela. Por isso que ele diz, ai de mim. Aí ele conseguiu ver quem ele era, um pecador. Deus primeiro, ele nos limpa com a sua santidade, para depois fazer o chamado para nós. Exato. Né? Eu creio assim, pastor, que naquele momento o Senhor me viu. Sim. E eu Te viu. vi.
e eu senti a presença do Espírito Santo ali. Uau. Foi aí onde começou a sua caminhada, e você foi Isso. para a presença, e ali entrou num processo de Exatamente. santidade, Exatamente. transformação, O processo nasceu de novo. Isso. Ali eu tomei uma decisão de deixar Decisão. tudo para trás. E assim, eu não voltei. Eu não voltei. Todo o pessoal da minha turma ficava chocado de me ver começando a servir a Deus. Porém, eu não tinha dúvida. Não tinha dúvida nenhuma no meu coração. Eu queria Deus, eu queria ficar com Deus. E logo que eu me converti, a gente já passou a ser obreira. Uau. A gente já começou a Já trabalhar na obra começou. do Senhor. No ano de 96 foi quando eu me converti. E naquele ano que eu me batizei, logo no tanque de batismo eu recebi a unção do Espírito Santo. Foi batizado Foi com batizado línguas. com Que línguas bênção. no momento do batismo. Amém. Glória. Aquilo foi assim sobrenatural. Transformador. Né? Transformador. E a gente morava longe da igreja e a gente tinha aquele amor por servir a Deus. A gente tinha que levar uma roupa para ir na igreja, um sapato, principalmente quando estava chovendo, pastor. Mesmo. Para chegar lá e trocar de roupa. E a gente não via a hora de chegar domingo. Uau. Porque que a gente bênção. servia com amor. Amor, isso, Às vezes, né? hoje eu vejo pessoas que não querem vir na igreja, que não têm interesse, que serve pela metade, serve de mentira. Eu não consigo entender. Não consigo entender. É interessante que nesse capítulo aqui, Isaías, a grande transformação foi nele, né? Porque ele viu, e quando ele viu, ele foi transformado, porque ele reconheceu quem ele era. E a santidade de Deus tocou nele. E isso é um padrão na vida de todos nós. A santidade de Deus nos toca. Então nós começamos a nos E aí a gente relacionar não quer com outra ele. vida, né? Não quer mais. Porque ele preenche aquele vazio daquela busca. Isso. Né? Todos nós temos um vazio, uns mais, outros menos. Uns direcionam esse vazio, vão para as drogas, outro vai beber, outro vai para adultério, prostituição, uns vão roubar, outros, esse vazio, vão buscar o errado. Mas quando esse vazio é preenchido pela presença, por essa santidade, a sua vida é transformada. E quando Isaías ele viu isso, então ele ouve uma pergunta, né? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Amém. Aí vem o chamado de Isaías. Aleluia. Porque primeiro vem uma transformação dentro, ele viu quem ele era, depois Deus mostrou para ele o exterior, os outros. Aí foi o momento que Deus te chamou, foi o momento que nós nos conhecemos, né? Isso. É algo paralelo, porque a gente também não tinha, assim, até aquele momento, a ideia de abrir uma igreja. Até foi quando Deus, foi uma permissão de Deus, foi um mandato de Deus, um mandamento, e nós obedecemos. Aí Deus deu o nome da igreja para a pastora Karina, a igreja CIA, e ali nós fomos entrando em todo esse processo. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. É verdade. Né? Então, aí essa santidade, porque Deus é santo, aí Ele toca em nós, nos purifica, nos cura, nos sara, e depois Ele nos envia. É verdade. E hoje é isso que nós estamos passando aí agora, essa pastora aí, né, tem toda essa história aí, depois conta um pouquinho como que foi. Aí você abriu mão, né? Você tinha lá uma empresa que você tinha aberto, aí quando veio o chamado de vir para cá, você fechou. O que você fez? Isso. Olha, eu vou um pouquinho lá atrás. No ano de... Eu sei bem as datas, porque essas datas eu consigo marcar e consigo me lembrar muito bem. São marcantes. No ano de 2003, eu recebi uma profecia. E essa profecia, ela aconteceu lá em Brasília. Um pastor americano, o Senhor usou ele para dizer que eu conheceria um casal. Você vai conhecer um casal. Foi ele assim, a pessoa que ia traduzindo desta forma, sabe, pastor?
você vai orar na sala de um casal, assim que o Senhor falou comigo. Meu Deus. E eu vou unir a sua alma na alma desta pessoa. O Senhor falava desta forma, na alma desta pessoa, para um propósito no meu reino. Uau. Falei, meu Senhor, e Que é fiquei com isso? aquela palavra 2003, 2004, 2005. No ano de 2006, eu conheci vocês. Uau. No momento em que eu conheci você, pastor, Você lembrou? eu me lembrei por causa da sua fala. Você falou assim para mim: o Senhor vai unir a sua alma na minha para um propósito no reino dele. Uau. Uau. pastor. Neste momento eu me Você lembrei da lembra da palavra. profecia? Eu chorei depois que eu cheguei na minha casa, Meu Deus. porque eu falava, Deus, mas o que, Tem que o nada a Senhor ver, vai né? fazer? 2006. 2006, passou 2007, no ano de 2008, aí eu estava incomodada. Eu não queria mais, aí um final de semana eu fui para um encontro com Deus, um final de semana em Campo Grande. E lá, pastor, estava pregando uma mulher e ela, eu fui impelida ao altar de uma forma sobrenatural. Até hoje eu não consigo me lembrar como eu cheguei no altar. Meu Deus. E ali no altar eu entreguei tudo. Tudo. Falei, Deus, eu queria ser médica, eu sou manicure, eu sou massagista. Eu queria ser casada, eu sou solteirona. Falei para Deus desse Falou jeito. desse jeito. Eu queria ser mãe, eu sou estéril. Então, Deus, a partir de agora, eu não quero mais a minha vida, eu não quero mais viver desse jeito. Então, o Senhor pega a sua vontade, desce, junta na minha, pega a minha, sobe, junta na sua. Uau, e glória faz a uma Deus. vontade só. Naquele momento eu chorei tanto, 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 porque eu sabia que a partir daquele Ia momento mudar tudo. a minha vida Não te pertence mais. Exato. E nisso, tudo quanto é beco que eu ia, o Senhor falava que ia mudar minha geografia. Aleluia. O Senhor falava que ia me tirar de dentro da casa da minha família. Eu vou tirar você de dentro da casa da sua família pela raiz. E eu não entendia isso. Porque a vida toda, desde os 11 anos de idade, trabalhando e vivendo com meu dinheiro, eu tinha no meu coração, naquele tempo, que missionário vivia vida difícil. E lá, nesse dia, eu falei, Deus, o dia que o chamado chegar, o Senhor está falando que me quer. O dia que o chamado chegar, eu dou a empresa de presente, mas o meu telefone vai ter que tocar. Eu não sei para onde eu vou. Como eu vou chegar numa igreja e vou me oferecer? Não, meu telefone vai ter que tocar. Eu sou arrimo de família, como que eu vou sair de dentro da casa da minha família? Isso foi em 2008, quando foi no ano seguinte, 2009, apareceu uma pessoa lá na minha casa e fez os trâmites e conseguiu uma aposentadoria para minha mãe. E essa minha irmã, que tinha problema psiquiátrico, do nada ela começou a ficar doente. Muito doente, muito doente. E ela foi ao hospital e quando ela chegou a ficar algum tempo na CTI, quando ela saiu do hospital, ela ficou numa cadeira de roda. E ela já tinha sido reprovada pelo INSS 3 vezes. Esta seria a 4ª. Na 4ª vez que ela foi para o INSS, ela foi aprovada na perícia. Oh, glória. Aí o Espírito Santo falou para mim, porque Deus já sabia que era o Espírito Santo. E agora? Você vai ou não vai? Agora a tua casa está montada. Agora, você vai ou não vai? Aí eu falei para o Senhor, eu vou, mas o meu telefone ainda precisa tocar. Quando foi em agosto de 2010, você me ligou. Você me ligou e me convidou para vir ajudar vocês. O Senhor falou com a gente e nós vamos abrir uma igreja. Vem para cá nos ajudar? Eu falei, vou.
Assim, eu falei assim. Uau. Porque Deus já vinha falando Já, de todas as formas. É a gente que não sabia, né? Isso. E a aí, gente não sabia de pastor, nada. eu tenho um testemunho, né? A pessoa, quando ouvir, vai estar sabendo que eu estou falando dela. Eu falei para o Senhor, mas eu quero uma prova que o Senhor está nesse negócio. Senão eu não deixo minha família para trás. E eu tinha os meus amigos que não criam que isso ia acontecer. Que o Senhor me levaria e eu ficaria bem. As pessoas que Sim, amam, né? Nós sim. temos aquelas pessoas Sim. que nos amam. E eu, como eu trabalhava de manicure já tinha deixado de ser massagista, e eu tinha uma cliente que ela não podia ser mãe. E ela já estava no 11º ano de casamento, e ela não conseguia ser mãe. Engravidar. E aí um dia ela chegou lá no meu salão e ela já começou a chorar. Aí eu falei, por que você está chorando? Ela falou assim, ai, aconteceu de novo. E aí, não sei por quê, eu me enchi de compaixão pela vida dela. E daí o Espírito Santo falou assim para mim, pergunta para ela se ela aceita ter um filho de qualquer jeito. Eu não entendi. Daí eu falei, mas como, Senhor? Se eu der um filho excepcional para ela? Peguei e fiz a pergunta. Falei, você aceitaria um filho do jeito que o Senhor mandar? Eu aceito. Ela falou, eu aceito. Eu tenho um sonho de ser mãe, eu aceito. O Senhor falou assim para mim, toca no ventre dela que eu vou abrir a madre dela. Uau. Glória a Deus. Eu toquei no ventre dela e fiz uma oração tão... Falei, Sem Senhor... fé. Sem fé. Abre a madre dela. Uau. Senhor, o Senhor disse que... E eu peguei ali, abre a madre dela. E ela botou a mão dela em cima da minha e falou assim, eu vou ser mãe. Aleluia. Quando ela saiu dali, eu falei, Senhor, eu quero essa criança como um sinal de que é para eu ir embora. Meu Deus. Pastor, alguns dias depois, 45 dias depois, ela chegou com um papel no meu salão, chegou para fazer unha de novo, mas antes ela falou, está aqui a prova que você precisa. Eu olhei e falei, ela falou assim, meu beta-HCG, eu estou grávida. Glória a Deus. Naquele momento, Chegou a hora. Meu Deus. Chegou a hora, e aí eu já tinha aceitado a tua proposta, aí eu já comecei a orar a Deus para Deus mostrar para quem eu daria o meu salão de presente. E isso foi em 2010. Aí você se lembra que você telefonava para mim para falar como estava a igreja, como estavam as reuniões. E daí eu comecei vindo naquele ano de 2010, vocês foram consagrados. Em 2011 eu comecei a vir no mês de fevereiro. Sim. E aí eu vinha, ficava final de semana aqui até quarta, voltava para Londrina, trabalhava no meu salão, vinha até Deus mostrar alguém para presentear. E aí, um belo dia, Deus falou de uma pessoa, eu presenteei o salão, só tirei alguma coisinha que eu ia precisar usar. E aí, eu me lembro bem que um dia eu falei, eu chamava o pastor Gerson de Gersinho, né? Lembra, Gersinho, Karina? Não era nem Gerson. pastor ainda. Gersinho, eu tô tão cansada. Eu me lembro que eu falei, porque vocês se lembram, gente? Eu sou a primeira voluntária da CIA. Isso aí. Eu montava a sala para fazer os cultos, desmontava né? Era tudo tão... É que a igreja tinha muito poucas pessoas e os que estavam fazendo era tudo sobre eles, né? Exato. Tudo sobre nós, né? Tudo sobre nós, né? Nós que começamos, nós que... Eu me lembro que eu falei para você, Gersinho, eu tô tão cansada. Você falou assim para mim, acampa aqui. E eu vim embora só de mala. Isso. Eu vim embora só de mala. Você ficou um tempo em casa, né? Fiquei alguns meses na casa de vocês. E, na verdade, quando eu aceitei o chamado, eu não sabia onde eu ia morar. Eu não sabia. Eu vim pela fé. E aí as pessoas falavam assim para mim, você é louca? Para onde você vai?
Aí, não fecha o salão, não. Deixa ele aqui, vai pagando o aluguel de lá. E se não der certo, você volta aqui. Eu falei, não. Eu falei, não, o Deus que me chamou. Se não der certo, Ele vai me dar um salão 10 vezes Aleluia. melhor do Glória que esse a Deus. aqui. E daí as pessoas falavam, você confia nesse homem? Não, eu confio em Deus Ah, que está na Você vida desse confia homem. nesse homem? Como que você vai para uma casa, para uma família que você não sabe quem é? Eu falava, eu confio, os olhos dele. Ele tem olhos que falam com verdade. Eu falava, primeiro eu confio tanto em Deus, mas eu sei que aconteça o que acontecer, o Jarcinho não vai me deixar faltar nada. amém. É verdade. É verdade. E assim, eu vi... Ai, tô chorando. E assim, eu vim pela fé. E eu quero dizer para você que nem você sabia o que você estava fazendo. Porque eu falei para Deus, eu tenho tantas limitações. Algumas coisas eu sabia Isso. que até agora. Eu falava, Deus, eu tenho tantas limitações. E como Ele me chamou? Eu falei, como Ele me chamou? Aí o Espírito Santo falou para mim, não foi Ele que te chamou, fui eu. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E aí quando eu vim de mudança, e o Senhor falava que ia mudar a minha geografia, mas ia passar um vento na minha família, mas que eu descansasse, que nenhum fio do meu cabelo ia ser tocado. E naquele ano que eu vim, eu perdi uma cunhada, meu pai e a minha mãe. E eu, cada vez eu ia lá e enterrava um. E vocês sempre me respaldando. Depois que a minha cunhada morreu, aí eu comecei a morar aqui, vim de mudança, trouxe minhas coisas, aí, né, vocês alugaram um apartamento para mim, e eu voltei, deixei tudo aqui, voltei, porque eu fiquei sabendo que a minha mãe estava doente. Não chegou um mês. Foi rápido. Não, foi rápido, eu voltei em junho, alguns dias depois, a minha mãe morreu no dia 9 de julho. E o Senhor e o Espírito Santo sempre falando ao meu coração, aquieta seu coração, que eu sou contigo, eu estou contigo. Amém. Aí no final daquele ano, a morte do meu pai. E a entrega ela precisa ser total. Total. Se a entrega não for total, nada na vida da gente dá certo. Nada. Porque fica parcial. Nada. Né? Você confia em Deus parcial. É até onde é o meu limite. Eu confio. Daqui para frente as pessoas pegam de volta. E ela não vai para a confiança incondicional, que é aquela que está tudo na mão de Deus e Ele vai fazer do jeito dele. E do jeito dele dá certo. É verdade. Eu encontrei algumas pessoas que foram, eu não vou citar nomes porque eu seria injusta, que me ajudaram muito para passar por esse tempo, para passar pela dor. Com certeza. Para passar pela diversidade, porque você mudar de ambiente, mudar de pessoas, você vir para um lugar onde você não conhece ninguém, onde você vai recomeçar tudo. E Deus cuidou de mim de todas as formas, não permitiu nada de errado. E aí nós começamos a igreja, né, pastor? Quando a gente mudou aqui para Cerro Azul, era a gente que limpava tudo. Era a gente que fazia a faxina da igreja.
lavava, Banheiro, limpar o Banheiro. templo, né? Chá de Fazia mulher. tudo. Olhar agora tá bonito, né? Mas lá atrás Aham. foi um pega, né? Meu Deus. Foi, Foi, pastor. foi. Deus nos ensinando, trabalhando com o nosso coração. Meu Isso. Aham. Meu Deus. É a santidade de Deus que vai nos limpando, nos purificando. Primeiro ele nos santifica, Isso. para depois poder nos usar. Porque Verdade. sem essa santificação, a gente não consegue servir a Deus. Não Não, consegue. Porque você só vai receber de Deus, você só vai entender de Deus aquilo que você recebeu dele, aquilo que verdade. você obedece dele. Exato. E a santidade, você tem que receber ela de Deus e obedecer. Aí você recebe essa santidade na sua E vida. o obedecer não é fácil. Não. O obedecer, eu demorei muito tempo para A obedecer. carne não deixa obedecer. Aham. Ela Eu penso, pastor, que é a nossa zona de conforto. Eu estou na minha zona No de conforto. controle. Aham. O medo do novo. O Medo. Eu vou falar por mim. Eu tinha muito medo do novo. Eu tinha medo de passar necessidade. Então, a presença na nossa vida. De vir ser abandonado, né? Um monte de Isso. pensamentos. Não, e outra coisa também, né? Tudo muito É novo, um lugar incerto. E isso causa medo. Porque já não tem o pai, já não tem a mãe, já, não é? Não tem aquela segurança, aquele alicerce. Ô, pastor Helena, Entregar. pra onde eu irei? Se eu não tenho. Para onde voltar? Então, Hoje- com certeza passa tudo isso, né? Na mente e você veio pela fé. Hoje, literalmente, eu não tenho para onde voltar. E não vai voltar também, né? A casa que eu vivia, né, foi vendida, tal. Então, assim, hoje é tudo o Senhor. É tudo por Ele, tudo para Ele. Mas você tem crescido nesse ambiente, né? Sim. De confiança. Sim, Né? Porque você tem visto assim, Senhor, o Senhor não vai faltar, não, vai além de tudo aquilo que eu estou pedindo ou pensando, né? Porque Sim. isso que Deus tem feito, coisas além. E quantas pessoas têm sido abençoadas através do seu sim, né? É verdade. Através da sua entrega, através do seu posicionamento, a sua casa, seus familiares estão vendo o que Deus fez através da sua renúncia. Deus vai usar as pessoas disponíveis. Sim. Não são os talentosos. Porque os talentosos, eles se limitam. Mas o que não tem talento, muitas das vezes, ele se dispõe e Deus usa mais o não talentoso do que o talentoso. Pastor, eu por sou isso uma que nós- improvável. Então, Isso aí, muito provável. eis-nos aqui, então, viu? Eu sou uma improvável. Em momento algum eu imaginei que eu estaria ou faria aquilo que eu faço hoje. Não imaginei. Deus, isso. ele já sabe o que nós nos tornaremos amanhã. Isso. Porque ele não olha o nosso presente, ele olha o nosso futuro. E as sementes, ele já colocou tudo dentro de nós. Aí, conforme nós vamos andando, aquelas sementes vão sendo ativadas. Amém. E elas começam a florescer e dar frutos para aquilo que Deus nos chamou. Sim, Né? sim. Então, hoje a gente vê, pastor Helena, que nem agora você tem o ministério de intercessão e tem muitas igrejas, pessoas de fora, né, que estão vindo para aprender, né? Sim. Estão vindo para pedir até Treinamento, o né? treinamento, para que ela possa ir ensinamento. lá e treinar. Porque você foi consagrada pastora tem quanto tempo? Eu fui consagrada em dezembro de 2018. 18. E de lá para Novembro de 2018. você veio para intercessão, né?
Na Não. verdade, Você não Para veio tudo. para intercessão, você veio para tudo. Depois se estabeleceu na intercessão. depois fiquei, né? Não Porque faz muito tempo que eu estou só na intercessão. Porque você sempre foi nossa intercessora, né? Sempre, sempre. Então, desde quando- 2006, Isso. nós temos uma aliança. Temos uma né? aliança. Não começou agora, 2011, né? Não, Começou não. lá em 2006. Começou lá em 2006. Então, você sempre foi nossa intercessora, orando por nós. E a gente não imaginava o que Deus ia fazer, Quando né? o Senhor nos juntou, foi amor à primeira vista, né? Verdade. E eu vejo assim o cuidado. E você se levantou aqui na Igreja CIA, está aqui conosco e formando um exército de intercessores. Pastora, desde que eu me converti, a oração para mim, eu amo a oração. Eu amo a oração. Duas coisas que eu amo no Evangelho. Eu amo a oração e eu amo dizimar. Se eu pudesse, eu ia dizimar dançando. Por que não faz? Porque eu acho maravilhoso dizimar o poder. Aham, o do poder, dízimo. É maravilhoso. E a oração é a entrega, o cuidado, o aconselhamento. Chegam pessoas acabadas. E aí essas pessoas, conforme a gente vai atendendo essas pessoas, a gente vê os frutos, automaticamente a mudança, ela começa de dentro para fora. E na maior parte das vezes são pessoas que ouvem o conselho e botam em prática. O lindo da intercessão, o lindo da oração é você se colocar no lugar do outro e ver um retorno. Porque, literalmente, nós nos colocamos, né, no lugar do outro. E aí, o retorno, quando ele chega, é muito lindo. Meu coração se enche de uma alegria que não tem fim. Trazendo também cura, né? Cura, Para a alma, cura. na clínica da alma. Na clínica da alma também. E, na verdade, é tudo junto. É tudo né? junto. Tudo junto, É, misturado. é tudo junto. A clínica da alma cuida lá da infância da pessoa e vem trazendo. E é maravilhoso viver isso com a Amém, pessoa. amém. Quantas pessoas curadas, né, pastora? Quantas muitas. pessoas transformadas, ativadas, né? Muitas. Saradas. Nós vamos fazer 13 anos. Nós vamos. 12. Agora. Eu falo que eu vou fazer 13 já, pastor. Você faz 13, né? Uhum. E muitas pessoas. É muita Muitas. gente. Muita gente. Né? Muita gente. As quebras de Alma. maldição, né, pastora? de maldição. É um ponto muito chave no seu ministério. Sim. As quebras de maldição. Sim, nós trabalhamos com a quebra de maldição que vai cortar e quebrar todo o efeito daquilo toda a legalidade que muitas vezes nós mesmos deixamos que o diabo chega e entra e faz morada. Quando você vê, você está todo... O que confessa e deixa alcança a Aleluia, misericórdia, né? maravilha. Mas quem cobre as suas transgressões, Nunca. olha a palavra, Nunca. nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando a pessoa fala, ela vai sendo curada, liberta, pastor. quebra, né, os pecados, vão sendo, as alianças com o inimigo vai sendo quebrada e a pessoa é transformada por falar. Exatamente. Né? E às vezes, pastor, o lindo disso tudo é que tem pessoas que chamam o nosso momento da quebra de maldição, chama de culto. Pastor, o culto da senhora é maravilhoso. Eu mudei, minha vida mudou depois daquele culto. Glória a Deus. Você tem algum testemunho assim que você possa compartilhar conosco sobre uma libertação? Sobre uma libertação. Tenho. Nós cuidamos de uma pessoa e essa pessoa chegou para nós com um vício. E
Nós ficamos algum tempo seguindo essa pessoa, estando com ela em todo o tempo. Sim. Porque a gente trata vício de uma outra forma. O vício, ele precisa ser tratado como vício. E quando nós terminamos, a pessoa tinha um outro semblante. Ela tinha um semblante de felicidade, ela tinha um outro aroma, um outro cheiro. Olha. Porque o pecado, ele faz com que a pessoa cheira mal, né? Sim, sim. E aí Deforma, né? deforma o aprisiona. caráter, aprisiona. E conforme a gente vai trabalhando e vem, porque começa de dentro para fora e a pessoa começa como um desabrochar. Aleluia. Um desabrochar. E eu digo assim, que o que vale a pena são todos os resultados. Aleluia. É o que vale a pena. É maravilhoso. Aleluia. Os Nossa. resultados. É maravilhoso. poderoso. Sim. E quando terminou e ele grato, não tem preço. Não tem Não preço. tem. Não tem preço. Quantos e quantos testemunhos, famílias, né? Muitos testemunhos. Muitos pastora. casais. Sim, A sim. nossa recompensa é o testemunho daquilo que Deus Sim, fez na vida das pessoas. né? Nós estamos acompanhando um menino que eu falei para ele, grava um testemunho por 12 anos para mim, gravo, pastora. Eu gravo. Ai, que lindo. Então o pessoal se torna pessoas Livres. diferentes, Livres. Isso. E aí Você é uma libertadora. isso aí. É uma libertadora. Fechou. E eles começam a se identificar. Eles começam a se identificar e é muito gostoso viver isso aqui. Eu sou muito feliz. Eu posso dizer assim que eu sou feliz, eu estou feliz aqui. Amém. Eu sou feliz na igreja. Você é feliz porque você cumpre o seu propósito. Isso. Não é? Porque Aquilo isso que Deus me chamou. Aí quando encaixa, né? Até a Não, gente estava quando conversando que Quando encaixa tudo é a poderoso. gente sabe de coisas, mas enquanto aquilo não é revelado, porque o saber é uma coisa, a revelação daquilo que você sabe é outra coisa. Impressionante, pastor, que o meu sonho era ser cardiologista, médica de coração. Ah, E aí esses dias não, deve ter uns 3 anos mais ou menos. Eu estava na minha casa e eu estava, sabe quando você dá aquelas crises, eu falo, queria tanto ter sido médica de coração, Senhor. E eu sempre que eu falo, eu fico assim, ai, Senhor, queria tanto ser médica de coração. Aí o Espírito Santo falou assim, você é isso médica de aí. coração. Isso aí. Eu chorei sozinha Isso. na minha casa. Uau. Isso aí. Você É médica médica. de coração. Glória. Você opera corações. Aleluias. Uau. Eu chorei. Aleluias. Eu falei, obrigado, Jesus. Aleluias. Obrigado. Conta para nós que as pessoas abraçam você. Você tem o dom do abraço, né? Não é? As pessoas falam que o meu abraço cura. Cura. Tá vendo? E é engraçado, quando eu abraço a pessoa, Olha. parece que eu sinto o que a pessoa está precisando. Amém. E o abraço, ele libera, né? Ele libera aquilo de bom que a gente tem. Isso. E às vezes, quando eu abraço, às vezes o Espírito Santo fala, fica mais aí nesse abraço. E é impressionante. A cura mesmo. É curador, É né? curador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluias. glória a Deus, a santidade, né? Deus é santo, a santidade dele toca em nós, nos faz libertadores, nos usa, né? E por isso, pastor, nós gostaríamos de agradecer dessa mulher, essa pastora de Deus que está aqui conosco, sendo usada para libertar muitas pessoas, porque você foi liberta, santificada. Deixa eu confessar uma coisa aqui na frente de todo mundo, aqui até os que estão nos assistindo. Eu vi essa santidade de Deus na sua vida quando eu te conheci há 17 anos atrás. 17. E ali eu soube que a nossa aliança seria feita. Por quê? Porque eu sei que Deus só usa em nível maior pessoas que conheceram a santidade de Deus.
E eu sei que você conheceu isso de Deus e vive em santidade a sua vida. Verdade. E isso foi o que nos aproximou. Isso foi que gerou a aliança. Creia nisso. Por causa dessa mulher que você é, santa na presença de Deus. E Deus que fez isso na sua vida. E você quis. E Ele te trouxe para cá para que você seja usada na vida de muitas pessoas. Né? Eu até quero profetizar que você tem muitas sementes Amém. da mulher ainda que você não se tornou. Amém. E eu creio que está vindo uma ativação Amém. para um crescimento mais maior para a sua vida e que você dentro de poucos meses não vai se conhecer, porque Deus vai te levar a ser uma mulher maior ainda que você é hoje. Aleluia. Se prepara. Amém. Eu quem Recebe, agradece. recebe essa palavra Eu profética. recebo e eu quem agradece, porque quando você se permitiu deixar o Espírito Santo te usar e me trazer, nem você sabia o que você estava fazendo. Não sabia. A gente não sabe, né? Deus te abençoe por isso. Amém, Obrigada. amém. Obrigado Obrigada você. porque nós juntos, nós formamos um time. Amém. Isso. Abençoado. Glória a Deus. Isso. Aleluias. É bem isso. Deus vai montando os Amém. propósitos de uma equipe para ganhar almas. Né? Amém. Quando e Isaías 12. viu essa santidade de Deus, que ele foi transformado, a pergunta de Deus é: quem há de ir por nós? Ou seja, aí ele começou a ver que o mundo precisava, que o povo de Israel, que a nação precisava de uma conversão. E isso é o que Deus tem feito na nossa vida. Nós estamos aprendendo e Deus está nos usando para levarmos Jesus até muitas pessoas que não o conhecem. Por isso, você, amado, aí que está nos assistindo, você que está nos assistindo, venha conhecer a igreja, venha conhecer os ministérios, venha conhecer os GCs, as lideranças, e você vai ter a sua vida transformada aqui junto conosco pelo poder de Deus, a santidade de Deus que está no nosso meio. Amém. E o Espírito Santo que vai transformar, te convencer e vai fazer de você um libertador de vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que tem um chamado, que o Senhor tem falado com você assim como falou comigo. Quando Deus te chamar, você pode ir, sem pestanejar, porque Ele prepara todas as coisas à sua frente. Amém? É verdade. Glórias a Deus. Amém. Mais 12 anos, né? Nós estamos projetando lá na frente. Eu creio que o que Deus fez em 12 anos foi bom. Foi algo maravilhoso. Foi muito bom. Mas eu creio que Deus vai fazer muito mais. Está começando, além. Né? Está começando. Além. Eu creio. Hoje, né, pastora, a gente tem fé. Hoje a nossa fé aumentou. Aumentou. Né? Tudo é possível. Porque a gente sabe da onde o Senhor nos tirou. Difícil foi chegar até aqui, mas em tudo a gente dá graças a Deus. Amém. Ele forjou algo em nós que a gente jamais imaginávamos, né? Ele que tem poderíamos cuidado, né, de todas as ser capaz de tudo isso. É, Mas amém, eu creio que Deus vai fazer muito mais, tanto no seu ministério, levantando, né? Mais intercessores, mais guerreiros que se coloquem na brecha aí da intercessão, libertando mais pessoas, vidas. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas e nós estamos aqui. Amém? Deus chamou, firmes né? e juntos. Isso que Em nome de importa, Jesus. né? A unidade, né? Gera o quê? Poder. Isso. E Poder de Deus, né, Deus pastora? tem fortalecido essa aliança, né, pastor? Tem. Deus nos chamou, juntou o nosso propósito, né, junto também com muitos outros, com o propósito de levar Jesus às pessoas. Amém. É verdade. Levar a verdade às pessoas, levar a libertação às pessoas, mostrar para as pessoas que Deus ele é bom, né? A santidade de Deus, que a glória de Deus é a bondade de Deus. Amém. E é isso que Deus nos chamou para levarmos até
as pessoas. Glórias a Deus. Amém? Amém. Então, nós encerramos mais um CiaCast. Fique aí ligadinhos conosco e compartilhe e dê o seu joinha aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau.